Olá, eu sou o Cadete Camelo. Nosso trabalho é um planejamento estratégico do Grupamento de Prevenção e Combate a Incêndio Urbano, o GPCIL, para a disciplina de Estratégia Corporativa ministrada pelo Tenente Coronel Luiz Cláudio, e os integrantes do grupo são Cadete Camelo, Cadete Chaves, Cadete Gabriel Souza, Cadete Germano, Cadete Isabela, Cadete Mauro, Cadete Pati, Cadete Ramalho, Cadete Ramon Alves, Cadete Robson e Cadete Vanderson. Vamos começar. Este é um trabalho elaborado pelos cadetes do CFO Turma 39, com base nos conhecimentos adquiridos na disciplina Estratégia Corporativa e na proposta de estudo apresentada pela matéria. A proposta é realizar uma análise setorial do GPCIL com base na matriz SWOT, elaborada a partir das informações fornecidas pelos militares da unidade. Nesse sentido, foram analisadas as estratégias ofensivas, de confronto, de reforço e defensivas, e a partir delas propor os planos de ação setoriais, que serão aplicados pelo grupamento. Para colocar os planos em prática, foi utilizado como referência a metodologia de gerenciamento de projetos utilizada na corporação, por meio de um Project Model Canvas, a partir de um dos plazas elaborados. Essa ferramenta agrupa e relaciona as diversas áreas de um projeto de forma visual em um quadro com diversas subdivisões, facilitando a visualização de todo o escopo do projeto. Os objetivos desse trabalho. Ele busca, através da análise dos resultados obtidos por meio da criação de uma matriz SWOT, desenvolver planos setoriais de ação anual, os plazas. As estratégias obtidas pelas análises realizadas servirão como base para o desenvolvimento do referido plano, que se alinha ao planejamento estratégico da corporação. O desenvolvimento do Plaza tem por objetivo otimizar a gestão e facilitar o desenvolvimento dos projetos do Grupamento de Prevenção e Combate a Incêndio Urbano. Bom, a justificativa para esse trabalho. Primeiro, nós podemos citar uma das atribuições legais do CBMDF, que é realizar serviços de prevenção, extinção de incêndios e perícias de incêndios. Outro ponto é a visão do CBMDF, que até 2024 o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, com foco no cidadão e com responsabilidade socioambiental, realizará ações de prevenção e investigação de incêndio e atenderá às ocorrências emergenciais nos padrões internacionalmente consagrados, que está previsto no Planejamento Estratégico da CBMDF. Outro é a própria existência do GPCIL, que é um grupamento especializado responsável pelo gerenciamento das atuações na área de combate a incêndio urbano dentro da corporação. Nesse sentido, nós temos o Plano de Ação Setorial do GPCIL, que, por ser um grupamento de grande importância para a corporação, seu escopo de atuação é muito grande, de forma que um trabalho voltado para propor e criar estratégias e ações em sua área de atuação certamente contribuirá muito para a gestão e o alcance dos objetivos da unidade e dos objetivos estratégicos determinados pela corporação. Bom, as competências do GPCIL. O GPCIL é um agrupamento especializado voltado para a prevenção e combate a incêndio urbano, de forma que compete a esse grupamento executar as atividades de prevenção e combate a incêndio urbano no âmbito do Distrito Federal, promover a capacitação continuada do pessoal lotado nas unidades de multiemprego para a execução das atividades de prevenção e combate a incêndio urbano, levantar a demanda de materiais de prevenção e combate a incêndio nas unidades de multiemprego e remetê-la ao COESP, elaborar pedidos e instruir processos visando a contratação de serviços e a aquisição de materiais relativos à área de atuação do grupamento, propor e difundir a doutrina de prevenção e combate a incêndio urbano da corporação, produzir e manter atualizados os procedimentos operacionais padrão, que são os POPs, relacionados à prevenção e combate a incêndio urbano, fiscalizar e controlar a distribuição de materiais, equipamentos e viaturas relacionados à atividade de prevenção e combate a incêndio urbano para as unidades do COMOP, e, por último, executar as atividades de guarda e segurança da própria unidade. Eu sou o Cadete Robson e irei falar sobre gestão estratégica no âmbito do CBMDF. Inicialmente, irei apresentar o conceito de planejamento estratégico capitulado pelo Tribunal de Contas da União. Qual seja, trata-se de um processo de analisar uma organização sob vários ângulos, definindo seus rumos por meio de um direcionamento que possa ser monitorado nas suas ações concretas, utilizando-se para tanto de um instrumento denominado plano estratégico. No segundo momento, é importante destacarmos o conceito de plano estratégico, também capitulado pelo TCU. Trata-se de um instrumento de planejamento, direcionamento comum a ser seguido por toda a organização, que identifica responsabilidades, garante alinhamento, oferece meios para a medição do sucesso da estratégia e visa o alcance dos objetivos institucionais e a maximização dos resultados. No âmbito do CBMDF, a estratégia corporativa foi formalizada no ano de 2002. Em seguida, teve-se o Plano Estratégico 2013-2016, que teve 75% das suas ações planejadas, executadas, cumpridas.
E atualmente, em vigência, tem-se o Plano Estratégico 2017-2024, que é a concretização histórica e gerencial da gestão estratégica do CBMDF. Todos esses instrumentos consolidam o amadurecimento da gestão estratégica no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Olá, sou a Cadete Chaves. Vou falar sobre a matriz SWOT e aqui no Brasil ela é conhecida como FOFA, porque ela pega 4 fatores: força, fraqueza, oportunidade e ameaça. A matriz SWOT é um instrumento que auxilia no desenvolvimento do planejamento estratégico das empresas e na tomada de decisões, pois possibilita que os gestores tenham uma visão clara e objetiva dos seus pontos fortes e fracos nos ambientes interno e externo da empresa. A matriz SWOT possibilita uma análise SWOT, que permite a construção de uma matriz de correlação, que combina os 4 fatores da análise, por meio de duplas relações: força e oportunidade, que gera a estratégia ofensiva, que é tirar o máximo partido dos pontos fortes para aproveitar ao máximo as oportunidades detectadas. Forças e ameaças, que gera estratégia de confronto, que é tirar o máximo partido dos pontos fortes para minimizar os efeitos das ameaças detectadas. As fraquezas e oportunidades, que gera a estratégia de reforço, que é desenvolver as estratégias que minimizem os efeitos negativos dos pontos fracos e que, em simultâneo, aproveitem as oportunidades emergentes. E, por fim, as fraquezas e ameaças, que gera a estratégia de defesa. As estratégias a desenvolver devem minimizar ou ultrapassar os pontos fracos e, tanto quanto possível, fazer face às ameaças. Agora vamos tratar sobre a matriz SWOT do GPSIL. Eu sou o Cadete Germano e vou falar sobre a análise SWOT do GPSIL. Dentro da análise interna, nós temos as forças e as fraquezas. As forças do GPSIL listadas são pessoal qualificado, boa parte dos militares é especializado e tem muito interesse na área de incêndio urbano. O estabelecimento do serviço especializado de combate a incêndio urbano e uma prontidão que está em constante treinamento utilizando as estruturas do CBMDF. A formação de 10 oficiais no último curso de operações de incêndio no COI, e todos esses oficiais ou estão atuando diretamente no GPSIL, lotados lá, ou então estão atuando em instruções na área de ensino. A estrutura física com acessibilidade para portadores de necessidades especiais e o salário dos profissionais estável e garantido. As fraquezas. Primeiro, é um quartel recente, pouca tradição, e muitas vezes a importância do grupamento e do serviço especializado é diminuído quando comparado a outros especializados mais antigos dentro da corporação. A infraestrutura insuficiente, atualmente está lotado num quartel que era destinado ao 46º GBM, ou seja, projetado como um GBM de pequeno porte e não para uma especializada de incêndio. Um déficit de pessoal, impossibilitando o estabelecimento das sessões administrativas de maneira satisfatória, e um curso de especialização recente, sendo iniciado em 2013, quando comparado aos demais cursos tradicionais do CBMDF. Dentro da análise externa, nós temos as oportunidades e as ameaças. As oportunidades: a possibilidade de evolução da matriz operacional, ampliação de viaturas, a realização de cursos por parte dos nossos militares em outros estados, um aumento de interesse por parte dos novos militares na área, aproveitando essas várias turmas que estão ingressando agora nesse concurso, e uma estrutura específica de treinamento, a Cidade do Fogo, que a gente tem lá no CTO. Temos também a possibilidade de mudança da sede e a possibilidade de transferir o SICOI para o GPSIL. Dentro das ameaças, o comando operacional que não devosa a especialidade de combate a incêndio urbano, a ideia de que todos os bombeiros estão plenamente aptos a atuarem em SIL e que uma especialização não é necessária, dificuldades encontradas em ocorrências de médio e grande porte, onde a complexidade cresce exponencialmente e, consequentemente, também o risco de vida dos militares atuantes, e um aumento do poder político dos brigadistas. Olá, eu sou o Cadete Ramalho e agora eu vou falar sobre as estratégias resultantes do cruzamento da matriz SWOT. Nós iremos apresentar 4 tipos de estratégias, com 3 projetos em cada uma. A primeira estratégia, ofensiva, é a combinação de forças e oportunidades. As estratégias de confronto, forças versus ameaças. Estratégias de reforço, fraquezas versus oportunidades. E, por fim, as estratégias defensivas, fraquezas versus ameaças.
iremos apresentar agora 6 dos 12 plazas elaborados. A primeira estratégia ofensiva é a combinação da Força 4 com a Oportunidade 6. A Força 4 consiste em formação de 10 oficiais no último curso de Operações de Incêndio, COI, que estão atuando diretamente na unidade ou na área de ensino. Já a Oportunidade 6 seria transferir o CICOI, que é o curso de Instrutores de Combate e Operações de Incêndio, para o GPSIL. Com o cruzamento dessa força com essa oportunidade, foi gerado a estratégia ofensiva centralizar e padronizar a doutrina de ensino no âmbito de combate a incêndio urbano. O plano de ação setorial anual dessa estratégia consiste no objetivo estratégico do PLANES capacitar e gerir por competências, tendo como indicador o parecer favorável da DIREM quanto à responsabilidade sobre o CICOI por parte do GPSIL. A meta elaborada foi registrar o GPSIL como estabelecimento de ensino para o curso CICOI e o projeto em si seria a transferência do CICOI para as dependências do GPSIL, uma vez que o CICOI pertence ao Centro de Treinamento Operacional da corporação. As etapas consistiriam, primeiramente, na revisão do currículo do CICOI, tendo a revisão geral da matriz curricular e a adequação de disciplinas, e, por fim, a elaboração da proposta, para, em seguida, haver o parecer da DIREM e, se autorizado, a publicação em BG em seguida. A próxima estratégia estabelecida é a estratégia de confronto, que foi a união da força número 2 com a ameaça número 3. A força número 2 consiste em estabelecimento do serviço especializado de combate a incêndio urbano. Já a ameaça número 3, dificuldades encontradas em ocorrências de média e grande complexidade, extremamente desgastantes e com considerável risco de morte. O cruzamento dessa força com essa ameaça resultou na estratégia estabelecer uma doutrina de reabilitação para ocorrência de média e alta complexidade. O plazo estabelecido para essa estratégia tem como base o objetivo estratégico valorizar o profissional bombeiro militar, tendo como indicador o índice de conhecimento das ações da doutrina de reabilitação para os comandantes de socorro de cada GBM. A meta estabelecida foi realizar uma instrução e treinamento com cada ala de todos os GBMs para sua implementação. O projeto em si consiste da capacitação das alas de serviço da doutrina de reabilitação. Já as etapas consistem no planejamento das atividades, contendo a elaboração da proposta, deliberação por parte do comando do GPSIL, o envio da proposta para o COMOP e, por fim, a deliberação do próprio COMOP, e, em seguida, a elaboração do cronograma em si. E, por fim, a implementação, tendo como a disponibilização do auditório da AB1000 para o comandante e a disponibilização da Cidade do Fogo para instruções práticas. E, por fim, a desmobilização das estruturas das instruções. Eu sou a Cadete Patti e eu vou seguir no âmbito das estratégias. A próxima estratégia que a gente vai falar é da outra estratégia de confronto, na qual ela reúne a Força 1, que seria o pessoal qualificado, e aí onde no GPSIL a parte dos militares é especializado e é interessado pelo combate a incêndio, junto com a Ameaça 4, que fala sobre o aumento do poder político dos brigadistas. E aí isso culminou nessa estratégia que seria promover a capacitação dos brigadistas de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo CBMDF. Nesse plaza, a gente usa o objetivo estratégico, que seria ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes. E aí o indicador desse plaza seria a emissão de certificados relativos à capacitação dos brigadistas, e a meta seria capacitar 100 brigadistas ao ano. Esse projeto, que seria um curso básico para brigadistas, a gente teria 4 etapas. A primeira etapa seria o planejamento do curso, a segunda etapa seria a nomeação da direção, coordenação e corpo docente do curso, a terceira seria a abertura do processo seletivo e seleção dos candidatos, e a quarta seria a realização do curso. E aí, dentro dessas etapas, a gente teria definição do período, reunião e elaboração do cronograma, pré-planejamento das atividades, a disponibilização dos militares pelo GPSIL, que seriam os instrutores do curso, divulgação do edital de seleção, publicação dos resultados, realização das atividades e avaliações e conclusão do curso, sendo esse curso realizado em, no máximo, 2 semanas, para repassar aos brigadistas todo o conhecimento que eles precisariam para ter uma noção
básica e inicial de combate a princípio de incêndio na estrutura que eles estejam trabalhando, visando a utilização de preventivo fixo nas instalações. Eu sou a cadete Isabela e, como exemplo de estratégia de reforço, trouxemos a ação estratégica renovar a tropa operacional com militares novos, designando os mais antigos para o auxílio na gestão do quartel. Essa estratégia parte da correlação entre a fraqueza 3, que é déficit de pessoal, impossibilitando estabelecer as sessões administrativas satisfatoriamente, com a oportunidade 3, que é o aumento do interesse por parte dos novos militares da área. Foi elaborado o Plano de Ação Setorial para a Ação, conforme o objetivo estratégico capacitar e gerir por competências e tendo como meta compor todas as seções administrativas do GPSIL com pessoal suficiente. O indicador para essa meta é o número de militares no expediente administrativo. O PLASA do projeto Rebalanceamento da Tropa, de acordo com o tempo de serviço de especialização, é composto por algumas etapas que vão desde o levantamento da quantidade necessária de militares para compor as seções administrativas do grupamento, elaboração de uma lista com militares especializados que tenham interesse em trabalhar no GPSIL, com classificação de acordo com o tempo de serviço, solicitar a transferência dos militares selecionados e proceder o rebalanceamento da prontidão do grupamento, colocando militares mais experientes nas sessões administrativas. Bom, eu sou o cadete Mauro e vou falar sobre mais uma estratégia de reforço. Ela é resultado da combinação entre a fraqueza 2, que é uma infraestrutura física insuficiente, pois o GPSIL está localizado num quartel construído para ser um GPM e não um especializado, com as oportunidades 4 e 5, que são a disponibilidade da estrutura para treinamento, que é a Cidade do Fogo, e a oportunidade 5, que é a possibilidade de mudança de sede. Isso resultou na estratégia desenvolver sede com estrutura física adequada para a centralização dos cursos de combate a incêndio urbano e das seções especializadas. Isso resultou, então, num PLASA que está alinhado com o objetivo estratégico, garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas, tendo como indicador a aprovação do projeto da nova sede pela DIMAT, e uma meta com o início de execução do contrato em 2023. Esse projeto foi nomeado Projeto de Engenharia da Nova Sede do GPSIL, contendo 2 etapas. A etapa 1, o início da fase de planejamento da contratação. E a etapa 2, o parecer da DIMAT. As atividades relacionadas a cada uma das etapas são a confecção dos documentos da fase de planejamento, que é o DOD, o Documento de Oficialização de Demanda, o mapa de risco, o estudo técnico preliminar e o pedido de execução de serviço, o PES. E o parecer da DIMAT, que é a segunda etapa, vai resultar na elaboração do projeto em si. Olá, eu sou o cadete Gabriel Souza e o PLASA a seguir diz respeito a uma estratégia defensiva que visa mitigar uma fraqueza e uma ameaça ao grupamento de proteção e combate a incêndio. Inicialmente, esse PLASA visa demonstrar a necessidade de atualização de técnicas e táticas em combate a incêndio urbano para toda a tropa da corporação por meio de uma capacitação continuada, visando mitigar a fraqueza número 4, que preceitua que o curso ainda oferecido pelo grupamento, o curso de operações de incêndio, é um curso novo, que deu início em 2013, e visa também mitigar a ameaça número 2, que tem a ideia que todos os bombeiros estão plenamente aptos a atuarem no combate a incêndio, independente do seu nível de instrução, se ele foi continuado, se ele foi atualizado. Aqui o plano de ação setorial, de responsabilidade do próprio GPSIL, tem o objetivo principal de capacitar e gerir por competências. A sua ação estratégica visa demonstrar a necessidade de atualização de técnicas e táticas de combate a incêndio urbano para toda a tropa da corporação por meio da capacitação continuada. O indicador dele é a periodicidade de ocorrências de incêndio e de treinamento de combate a incêndio com a tropa. A meta dele é confeccionar um programa de capacitação continuada na área de combate a incêndio urbano a nível institucional. O projeto de criar um programa de capacitação continuada na área de combate a incêndio urbano é dividido em algumas etapas e atividades. A primeira etapa visa o levantamento de dados sobre cursos de especialização e histórico de outras capacitações, instruções, simulados na área de combate a incêndio urbano. Ele está dividido em 2 atividades. A primeira atividade, de levantamento de dados referentes à quantidade de especialistas na área de combate a incêndio, e o ano de conclusão do curso de especialização pelos próprios militares do CBMDF.
A segunda atividade, levantamento de dados referentes às capacitações, instruções, simulados realizados pelos militares do CBMDF. Ambas são de responsabilidade da seção de doutrina, ensino e instrução. A segunda atividade, o levantamento de dados referentes às ocorrências de incêndio com data e local. Dirimina essa atividade, ela vai fazer o levantamento de dados referentes às ocorrências com a data local organizados por comando de área, para que se tenha uma organização do combate a incêndio, de como eles têm funcionado na instituição como um todo no ano de 2022. Por fim, a terceira etapa, a de confeccionar um programa de capacitação continuada no âmbito do COMOP. Essa atividade é dividida em 3 ações. Primeiramente, a de elaborar as fases do programa, sendo 4 fases, uma por bimestre. A segunda, de elaborar eixos, conteúdos de combate a incêndio urbano a serem abordados em cada fase do plano de capacitação continuada. A terceira, elaborar a distribuição de vagas por comando de área para cada fase do PCC. E a quarta, relacionar os instrutores para cada fase do PCC. Todas as fases dessa terceira atividade são de responsabilidade da seção de doutrina, ensino e instrução. Olá, sou o cadete Ramon Alves e nosso grupo desenvolveu o Canvas. Com um resumo, com o pitch, estabelecer a doutrina de reabilitação para ocorrência de média e alta complexidade. Entre o porquê, temos as justificativas, os objetivos, caso SMART, e benefícios. Nas justificativas, temos que a estrutura atual é desatualizada e insalubre, e também que a doutrina de reabilitação é desconhecida pela tropa, além de não ser padronizada, e que também a falta dessa reabilitação gera doenças ocupacionais. Do objetivo, temos que busca a publicação de um POP com a doutrina de reabilitação até o final de janeiro de 2021, com a participação da CDEI para a capacitação dos instrutores do GPSIL até 19/5/2021. Entre os benefícios, temos que melhorar o atendimento a ocorrências de combate a incêndio, melhorar a qualidade de vida dos bombeiros, padronização da forma de utilização e a maior efetividade no atendimento a esse tipo de ocorrência e aos posteriores serviços durante os serviços dos militares. Seguindo, temos o que. Depois do porquê, temos o que. E vai gerar um produto que seria uma estrutura padronizada para a área de reabilitação. Dos requisitos, temos que teremos os estudos sobre a doutrina de reabilitação, o treinamento das alas de serviço pelos especialistas e chefes de socorro, o interesse da corporação para a implementação e a capacitação dos especialistas e comandantes de socorro para instruir as aulas de serviço dos GBMs. Sobre o projeto, em relação aos fatores externos, temos que alguns bombeiros militares poderão ser afetados por esse projeto, que são externos a ele. A DEALF, que pode iniciar processo de compra, pode haver processo de compra relacionado a esse projeto, que seria um produto desse projeto, uma forma de gerar, e o SESMA, que seria responsável por distribuir algum tipo de material relativo ao projeto. Em relação à equipe, temos que são os militares do GPSIL, o comandante e o subcomandante do GPSIL, responsável, a CDI, que é a seção de instrução, e os instrutores do GPSIL em si. Das premissas, temos que algumas coisas têm que ser verdade. Teremos que buscar. Os especialistas e comandantes de socorro irão à capacitação. Isso é uma premissa que deverá ser verdadeira. Também a publicação em BG da convocação desses militares, que seriam os comandantes de socorro e especialistas em combate a incêndio urbano. A melhoria da capacitação dos militares também seria uma premissa. A prestação de serviço de qualidade também é outra premissa. E a publicação do POP para conhecimento da tropa sobre o que estamos fazendo, sobre a doutrina de reabilitação. Em relação aos grupos de entrega, temos que poderia gerar 3 demandas, no caso, um POP sobre a doutrina de reabilitação, a aplicação da capacitação a especialistas e comandantes de socorro, um material para a estrutura da área de reabilitação e hidratação. E das restrições, temos que os comandantes dos GBMs
deverão enviar especialistas de combate a incêndio urbano. Então, isso é uma restrição feita ao comando de cada quartel, que é uma obrigatoriedade, né? Os comandantes dos GBMs deverão enviar comandantes de socorro. Então, essas duas restrições, que deverá seguir esses critérios. E em relação aos riscos, temos que pode haver desinteresse da tropa, falta dos militares escalados para a capacitação, a falta das instruções dentro dos GBMs, a falta de interesse político dentro da corporação. Em relação à linha do tempo, temos das três fases citadas anteriormente. Temos a primeira fase, seria o POP, sobre a doutrina de reabilitação, seria feita em janeiro. A segunda fase é a fase e aplicação da capacitação a especialistas e comandantes de socorro, seria feita até maio de 2021. E a terceira fase, um material para a estrutura da área de reabilitação e hidratação, que seria entregue até setembro de 2021. E dos custos, temos que materiais para estrutura de hidratação e reabilitação no GBM, e aproximamos um valor de R$25 mil, em torno de R$1.000 por GBM, que seria só para essa compra, mas inicialmente é um projeto que não haveria custos, e só com a padronização desse material que poderia haver, caso os GBMs não tivessem esse tipo de material. Sou o cadete Wanderson e irei falar as considerações finais do trabalho. Para a formulação das estratégias aplicáveis ao grupamento de combate a incêndio urbano, o GPCIL, o grupo focou nas principais potencialidades do grupamento e nos pontos que necessitam de atenção. Com isso, foram elaboradas estratégias que buscam explorar o que há de positivo no grupamento, sanar as deficiências e tentar reforçar aquilo que está definido no planejamento estratégico do CBMDF de 2017 a 2024. Através da ferramenta de análise SWOT, foi definida essas estratégias com base em 4 tipos: oportunidade, ameaças, forças e fraquezas. Essa análise ela é feita de acordo com os pontos fortes do grupamento e os pontos fracos, fazendo um cruzamento para definir as estratégias tomadas. Dessa forma, elaboramos 12 estratégias a fim de melhorar o desempenho do trabalho realizado pelo GPCIL dentro da corporação, sendo 3 de cada tipo. São estratégias de reforço, de confronto, defensivas e ofensivas. Essas ações estratégicas, cada uma é realizada de acordo com uma situação, problema que aparecerá para o grupamento. Então, são estratégias, às vezes, de proteção e algumas de ações ativas. Todas essas estratégias estão alinhadas com os objetivos e iniciativas definidas pelo CBMDF lá no planejamento estratégico. Os objetivos desse trabalho foi permitir o alinhamento do GPCIL com o que a corporação planejou e divulgou no seu planejamento estratégico vigente. Dessa forma, a gente gerou PLASAs, que é o Plano de Ação Setorial Anual, com as ações estratégicas. Através da ferramenta Canvas, geramos uma imagem visualmente, fica mais fácil para o gestor entender esse plano e tomar as decisões, entender qual aquele plano estratégico, qual as ações estratégicas que ele tem que tomar. Dessa forma, os objetivos desse trabalho foram permitir o alinhamento do GPCIL com o que a corporação planejou e divulgou no seu planejamento estratégico vigente. Foi criado 12 PLASAs, que é o Plano de Ação Setorial Anual, para dar suporte na gestão desses projetos realizados pelo GPCIL. Foi criada uma imagem, que é uma ferramenta, através do Canvas, que é uma imagem visual, que vai facilitar o gestor de analisar aquela ação estratégica, quais ações vão ser tomadas, de que forma vai ser tomada. E isso facilita a gestão, a tomada de decisão do gestor. Então, acredita-se que o trabalho alcançou o seu objetivo. Dessa forma, a gente permite um alinhamento institucional do GPCIL com o CBMDF, gerando mais valor, bem de valor para a sociedade. Muito obrigado.